Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntava isso para experimentar Jesus e para ter motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem entre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Pode ir e de agora em diante não pequeis mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com um sorriso, cumprimente a pessoa que está a seu lado e diga a ela: Deus te ama. Deus te ama. Se nosso Deus não ama, porque Deus é amor. Amém. Vai e não pequeis mais. Vai e não pequeis mais. Amado do Senhor, em nosso evangelho do domingo passado, o quarto domingo da quaresma, vimos o grande amor e misericórdia que Deus tem por nós, expressos na parábola do Pai misericordioso. Vimos claramente que Deus não nos rejeita, especialmente quando percebemos nossas faltas e voltamos para Ele em humilde arrependimento. Ele é muito maior do que podemos entender e não condena ninguém. Deus não condena ninguém. Tudo o que precisamos fazer é permitir que Ele nos guie, voltando a Ele em humilde arrependimento, assim como o filho mais novo fez, voltando a seu pai. Em nossa primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, Deus, que nunca se esquece de seus filhos, mostrou misericórdia aos israelitas que foram
mantidos em cativeiro na Babilônia por causa de seus pecados contra Deus. Na terra do cativeiro, clamaram a Deus, embora passasse que ele poderia ter perdido a paciência com eles devido à dureza de seus corações. Mas Deus, por causa de sua eterna compaixão e misericórdia e amor por eles, prometeu-lhes que eles está fazendo coisas novas. Deus está fazendo coisas novas. Que seu retorno do cativeiro da Babilônia será outro exodo ainda mais glorioso do que o primeiro do Egito. Isso aconteceu no ano 538 antes de Jesus Cristo. Agora, em nosso evangelho de hoje, João capítulo 8, do versículo 1 ao 11, vemos o comportamento de Jesus Cristo também em relação aos pecadores. Seu comportamento não é diferente do Pai. Ele nos demonstra como Deus responde à fragilidade humana. Embora sejamos ávidos em julgar e condenar uns aos outros, Jesus Cristo é sempre paciente conosco. Ele está consciente de nossas fraquezas e, portanto, está pronto para nos ajudar em vez de nos condenar. O texto do Evangelho é sobre uma mulher surpreendida em adultério. Ela é levada a Jesus pelos mestres da lei e fariseus para que Jesus a condene, seguindo a lei de Moisés, que exigia que as duas pessoas flagrantes em adultério fossem apedrejadas até a morte. Mas nesta história, apenas a mulher é apresentada, mostrando a marginalização das mulheres na época de Jesus Cristo, que se estende até os dias de hoje. Mas Jesus, querendo devolver à mulher a sua dignidade, não a condenou. Voltou-se e disse aos mestres da lei e fariseus, todos os homens, que a pessoa que não tivesse pecado deveria ser a primeira a atirar uma pedra naquela mulher. Queridos filhos de Deus, quem entre nós está sem pecado? Quem entre nós é justo? Ao não condenar esta mulher, Jesus não estava de forma alguma apreciando-a pelo que ela fez, mas mostrou sua misericórdia e lhe deu uma segunda chance, fazendo novas coisas. É por isso que Jesus disse a ela para ir e não pecar mais. A única coisa que Jesus quer é a salvação de todos. A única coisa que Jesus quer é a salvação de todos. Jesus nos perdoa cada vez que verdadeiramente arrependidos de nossos pecados, nos confessamos
E ele nos diz para não pecarmos mais e viver uma vida justa. A misericórdia gentil de Jesus, que é infinitamente maior do que o pior dos nossos pecados, está disponível para todos no sacramento da reconciliação, a confissão. Venha a Ele e receba sua misericórdia, pois somente Ele não condenará. O mundo inteiro pode condená-lo, mas Ele não, porque Ele o ama. Não importa quão grave sua situação esteja. Romanos capítulo 8 e versículo 35 nos diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Não pode nos separar do amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs do Senhor, o rosto de Deus é o rosto de um Pai misericordioso e sempre paciente. Você já pensou em sua paciência? A paciência que Ele tem por cada um de nós? Essa é a sua misericórdia. Deus é sempre paciente conosco. Nos entende, nos espera e não se cansa de nos perdoar se formos capazes de voltar para Ele com o coração contrito. Todas as vezes que fazemos isso, Ele sempre diz, Deus sempre diz: meu filho, minha filha, eu te perdoo, vá e não pequei mais. Portanto, cabe a nós nos esforçarmos para viver melhor. Se aquele que é Senhor e Mestre sobre nossas vidas pode nos perdoar inúmeras vezes, então por que julgamos, condenamos e nos recusamos a perdoar uns aos outros? Esse texto do Evangelho é uma grande lição para nós que condenamos os outros, os consideramos como pecadores piores que nós, que merecem punição. Em vez de condenar os outros, utilizemos nosso tempo para examinar a nós mesmos e vermos se realmente estamos em posição correta perante o Senhor. Ao invés de condenar as outras pessoas, podemos ser modelos de misericórdia, a exemplo de Jesus Cristo, e ajudar os outros a sair do pecado e se arrepender. Não nos compete querer vê-los sendo punidos. Evitemos cair no pecado da justiça própria e abracemos a humildade genuína, que é reconhecer a verdade sobre si mesmo diante de Deus e em relação aos outros. Com estas palavras, vai e de agora em diante não fiqueis mais. Jesus oferece a essa mulher que a sociedade judaica já tinha condenado um novo começo, uma segunda oportunidade, afastando-a dos pecados
e abençoa a misericórdia infinita de Deus. Jesus, povo de Deus, dá a nós essa oportunidade também todas as vezes que nos aproximamos dele em arrependimento sincero. Arrependimento sincero é muito importante. Arrependimento sincero. Não continuemos desperdiçando a misericórdia de Deus. À medida que o tempo quaresmal se aproxima de fim, duas semanas somente, vamos reservar um tempo e examinar a nós mesmos e nos esforçar para estar em posição correta com o Senhor, a fim de celebrar a Páscoa, um dia de igreja grande, a Páscoa como um povo verdadeiramente renovado. Pai, e não fiqueis mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja